Alma ou consciência? Onde se esconde nossa verdadeira essência? O que é a alma e onde ela se distingue da consciência? Uma pessoa é dotada da capacidade de observar não apenas as estrelas, mas também seus próprios pensamentos. A consciência é um fluxo de reflexos do mundo, é onde a linguagem, a memória e a imaginação nascem. Mas por trás desse fluxo, sente-se um eu silencioso, que não pode ser reduzido a neurônios ou a química cerebral. A alma não é um objeto de experiência, mas uma pergunta que busca sua própria resposta. Talvez não seja uma coisa, mas um movimento, uma conexão entre o cosmos infinito e o corpo frágil, entre o temporal e o eterno. Bem-vindos, amigos! Aqui falamos sobre a sabedoria que sobreviveu aos séculos e é muito relevante no mundo moderno. Antes de continuarmos, curta, inscreva-se no canal e deixe suas impressões. Você aprenderá muitas coisas inteligentes e úteis aqui. Nosso tema de hoje é alma e consciência. O que certamente interessará a cada um de vocês, pois tanto sobre a alma quanto sobre a consciência, todos gostariam de saber mais e com o máximo de detalhes possível. Por isso, começamos. Renascimento ou ilusão? O caminho da alma através dos tempos. A consciência é imortal? O budismo, a ciência e os rituais antigos responderão a essas perguntas. Aristóteles observou que o estudo da alma humana é o conhecimento do mais sublime e surpreendente. Há muito mais desconhecido em uma pessoa do que nas profundezas do oceano e nas extensões cósmicas do universo infinito. Na ciência existe uma área que entra em contato com a alma, a psicologia. A própria palavra psiche em grego significava alma. Mas a ciência, embora tenha esse nome, estudar a alma, tem pouco a ver com o assunto em si, com a alma. Porque a alma é ainda maior que a própria consciência. Afinal, a consciência está mais próxima da alma, mas a consciência humana ainda não é uma alma. Como a ciência define? A consciência é o nível mais alto de reflexão humana da realidade. Graças à consciência, uma pessoa se sente separada do ambiente, o que significa que todos os objetos e o mundo inteiro não nos pertencem ao nosso corpo natural. E podemos ignorar o ambiente, adaptá-lo aos nossos próprios propósitos, viver sem isto ou aquilo, viver com isto ou aquilo. O mundo ao nosso redor nos pertence, está à nossa disposição. O que a nossa consciência faz? A consciência é o acúmulo de conhecimento sobre o mundo circundante, que se acumula dentro de nós desde a infância. E então nossa consciência, repleta de conhecimento, pode e transmite esse conhecimento, expresso em sinais, símbolos e palavras, a outros para desenvolvimento posterior. A consciência não é água parada em um pântano, mas um rio fluindo, movendo e girando as turbinas do progresso. A consciência foi criada para funcionar, e não pode não funcionar. É assim que sua natureza é projetada. É graças à consciência que o homem avançou da natureza e do mundo animal para um nível superior de existência. Graças à consciência, o homem tem acesso à imaginação e à fala. A percepção humana do mundo, graças à consciência, possui objetividade, enquanto a memória possui arbitrariedade e escolha. Por exemplo, lembramos-nos de coisas e eventos ruins por muito tempo, mas frequentemente esquecemos os bons. Nosso pensamento, também graças à consciência, possui abstração e um desejo inexorável de conhecer tudo e todos, até mesmo a nós mesmos, a alma humana. E assim essa mesma consciência levou o homem a pensar sobre sua alma. Somente no final do século XX, a ciência começou a abordar seriamente essa questão, as questões sobre a alma. Os humanos têm uma? Como é? Em que consiste? E onde ela está localizada dentro de uma pessoa? Com base na crença religiosa de que a alma deixa o corpo no momento da morte, os cientistas decidiram registrar isso. Balanças supersensíveis foram criadas. Descobriu-se que o peso de uma pessoa diminui no momento da morte. Considerando tudo, incluindo o último suspiro e a perda de potencial elétrico, o peso de uma pessoa diminuiu de 3 a 5 gramas. Então, ao que parece, existe uma alma. O experimento foi repetido várias vezes, e em cada uma delas o falecido pesava de 2,5 a 6,5 gramas a menos que o vivo. A diferença foi atribuída à quantidade de peso acumulada em cada pessoa. Os cientistas presumem que esse seja o peso da alma. Então ela existe. Essa foi a resposta para a primeira pergunta. Eles não pararam por aí. A próxima pergunta: como é? Isso também parece ter sido resolvido pelos cientistas.
Usando uma série de instrumentos infravermelhos e ultravioleta, eles conseguiram registrar um objeto semelhante a um ovo se separando do corpo humano no momento da morte. O tamanho do ovo certamente não é grande, não é como uma espécie de aura que envolve uma pessoa durante sua vida. Em algumas culturas, o ovo é um símbolo da vida. Esta foi uma resposta parcial à segunda pergunta, porque ainda não se sabe do que é feita a alma, e provavelmente nunca saberemos. E parece que a resposta para a terceira pergunta foi encontrada. Onde está localizada a alma no corpo humano? As pessoas costumavam pensar que o coração era a sede da alma. Os pensamentos se originam do coração, as mágoas são escondidas no coração, o coração se preocupa com os entes queridos e o amor é sentido com o coração. Mas os cientistas e pesquisadores de hoje acreditam que a alma reside no cérebro, próximo à consciência, e a consciência pode, às vezes, guiar impulsos emocionais, às vezes interrompê-los com um julgamento lógico e sólido. Mais especificamente, a pequena glândula pineal, a epífise, é considerada a sede da alma. Cientistas que acreditam que essa glândula seja a responsável, afirmam que ela é tudo o que resta do terceiro olho, outrora localizado na parte posterior da cabeça. Existe a hipótese de que o terceiro olho não apenas auxiliava na visão de 360 graus, mas também permitia que a pessoa visse a essência dos objetos, examinando-os de dentro para fora. Muitas habilidades são atribuídas ao terceiro olho. Ele permitia viajar para qualquer parte do mundo sem sair do lugar, desvendar os mistérios do universo e conhecer o passado e o futuro. Parece que o materialismo venceu? No entanto, a humanidade é tão numerosa que o conhecimento avançado que impulsiona o progresso e o desenvolvimento não é acessível a todos, e apenas uma minoria da população acredita em verdades materialistas. A maioria, no entanto, não consegue se desvencilhar das verdades do passado. Até hoje, povos, nações e países inteiros continuam acreditando em deuses, na vida após a morte e no misticismo. Veja como enterramos nossos ancestrais, pais e mães falecidos. Realizamos ritos ancestrais, mesmo vivendo e trabalhando em um mundo desenvolvido com avanços científicos, com naves espaciais navegando pela vastidão do universo e inteligência artificial. Os ritos fúnebres nasceram dos mesmos conceitos da alma humana, que, como o homem ainda espera, nunca morre. Alma eterna? Quase todos na Terra pensaram e continuam pensando assim. Mas em relação ao caminho da alma após a morte, houve uma grande variedade de suposições. A humanidade percorreu uma vasta distância ao longo dos milênios em suas visões sobre seu destino após a morte. De acordo com os primeiros costumes aceitos, o corpo era enterrado perto de assentamentos, e a alma do falecido, para que não perturbasse os vivos, era guiada por meio de rituais para a vida após a morte, um mundo sobre o qual cada povo tinha suas próprias ideias. Em muitas línguas, a mesma palavra significava alma e respiração. Isso é compreensível, visto que a respiração deixava uma pessoa após a morte, e isso era facilmente associado à vida. A respiração representa uma nuvem de ar, transformando-se imperceptivelmente em uma corrente de ar e em seguida em vento. Da imagem de um vento voando, aproxima-se muito da imagem de um pássaro voando. Portanto, a ideia da alma como um pássaro também é típica da antiguidade. Mas entre alguns povos, a alma estava localizada em certas partes do corpo, no coração, no fígado ou nos rins. E este era um culto diferente. Assim, em sepultamentos egípcios, órgãos internos são encontrados removidos de múmias e colocados em recipientes separados. As primeiras sociedades de classes eram caracterizadas pela ideia de que apenas os nobres e ricos desfrutariam da felicidade na vida após a morte, enquanto os demais recebiam a mesma existência dura e sem alegria. Faraós e nobres eram enviados para a vida após a morte com enormes tesouros, comida e outras coisas. Os pobres às vezes nem sequer tinham meios para preservar seus corpos incorruptíveis. Em muitos povos na antiguidade, acreditava-se também que os humanos tinham muitas almas. Uma alma é a respiração, outra é a força vital e, por fim, há as almas dos órgãos do corpo. Na China antiga, por exemplo, entre as muitas almas de uma pessoa, havia duas principais. Uma voava para longe, enquanto a outra permanecia perto do cadáver e não desaparecia até que o corpo se decompusesse completamente. Os aborígenes australianos acreditavam que a alma do falecido não morre até que a memória dela entre os vivos desapareça.
Em Homero, as almas dos mortos são sombras, privadas de memória e fala. As almas vagam por um inferno escuro, mas são revividas após beber sangue, ganhando temporariamente o dom da fala e relembrando seu passado. Os povos antigos acreditavam que cada pessoa tem um duplo. Ele deixa o corpo temporariamente durante o sono ou desmaio, e deixa o corpo para sempre na morte. Que caminho difícil a humanidade percorreu, e ainda carrega esse fardo de equívocos e crenças. Muitos ensinamentos antigos atribuíam uma alma não apenas aos humanos, mas também a tudo que os cercava, animais e pássaros, rochas e florestas, lagos e montanhas. Pode-se julgar de várias perspectivas se ela surgiu primeiro, ou se os humanos primeiro dotaram a natureza com espíritos e almas para seus objetos, ou que a ideia da alma humana deu origem à ideia de que tudo ao nosso redor é animado. Mas a ideia de reencarnação, ou a transmigração das almas, baseia-se nesta noção da espiritualidade universal da natureza, e este ensinamento não é exclusivo da Índia. Há também exemplos em contos populares de uma bela morrendo e de uma árvore crescendo em seu túmulo, na qual sua alma foi incorporada, e exemplos semelhantes quando a árvore foi substituída por alguma flor e assim por diante. Na Índia, a doutrina da reencarnação da alma desenvolveu-se em uma visão de mundo complexa. Seguir as leis da casta constitui o karma, que determina o destino de todos os seres no mundo. Como recompensa por viver uma vida boa, a pessoa receberá promoção no caminho do Sansara, a cadeia interminável de renascimentos. Por violar as leis do karma por más ações, a alma pode ser encarnada em uma casta inferior ou em um animal. Os budistas, que também desenvolveram essa mesma ideia de reencarnação, negam completamente a existência da alma. Mas eles reconhecem que nosso corpo não é a única coisa. É um componente do ser humano. Foram os budistas que mais se aproximaram ou substituíram a alma pela consciência. A soma total dos pensamentos, ações e traços de caráter de uma pessoa se desintegra em elementos individuais após a morte e é reunida sob a influência do karma para uma nova encarnação em um corpo humano, em uma pessoa renascida. Uma pessoa no Sansara tem até o direito de escolher seus pais. Sua consciência passa por visões aterrorizantes, finalmente vendo um casal na Terra concebendo uma nova vida, e pode entrar na carne nascente. Isso tem sido escrito em muitos livros, e há bastante tempo. O Livro dos Mortos, por exemplo, como manual de instruções para o comportamento da consciência após a morte. Não existe alma como tal, existe consciência, a personalidade humana, que é transmitida de geração em geração. Essa teoria da reencarnação pode ser confirmada por inúmeros casos de déjà vu, quando uma pessoa se lembra de eventos que ocorreram séculos ou até séculos antes. É como se em uma vida passada, ela fosse a pessoa que sua consciência recorda, que na verdade nasceu recentemente em uma cidade diferente. Existem muitos casos de déjà vu ao redor do mundo, e isso confunde não apenas os crentes, mas também os cientistas. E então surgem outras questões: consciência ou alma? A vida após a morte ou Sansara e reencarnação? Eis a que chegamos. A alma supostamente descoberta por cientistas pode não ser uma alma. A teoria budista da consciência-personalidade pode ser verdadeira. E todos os ritos funerários e crenças sobre o céu e o inferno na vida após a morte já deveriam estar obsoletos. Por mais modernas que as religiões nos pareçam, elas não são diferentes das religiões dos homens das cavernas. Curta, inscreva-se no canal e deixe suas impressões. Aqui aprendemos sobre o que é inteligente, gentil e eterno. Fique ligado para novos vídeos sobre tópicos interessantes.